Provérbio 6, 16. Eu vou usar só esse provérbio 6 aqui, só para a gente ter uma leitura oficial, mas à medida que eu for ministrando aqui, eu vou estar passando os versículos que eu peguei aqui. São muita coisa, irmão, muita coisa. Engraçado que eu assisti um documentário no History, a respeito dos 7 pecados capitais. A primeira coisa que o narrador falou, ele falou assim: os 7 capitais não existem na Bíblia. Eu falei, louco, não existe a sequência, né? Mas tem muita coisa aqui. Glória a Deus, aleluia. Então toda a igreja, né, que participa da escola bíblica sabe que tem que ficar de pé para a gente ler a leitura oficial. É Provérbios 6, 16. Glória a Jesus. Vamos aprender um pouco de Deus para a gente viver melhor, né, irmãos? Eu copiei aqui o nome da demoniada toda aqui para estar lendo. Jesus amado. Glória a Deus. Provérbios 6, 16 até o 19. Eu vou usar esse texto aqui como leitura oficial, mas no decorrer da mensagem eu vou dando os versículos para os irmãos anotar, para os irmãos ir lendo lá na sua casa, para os irmãos estar estudando, estar buscando mais de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Diz assim, Provérbios 6, 16. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª sua alma abomina: os olhos altivos, e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, é o que semeia contenda entre os irmãos. Amém? Glorioso Deus e eterno Pai, graças te dou, ó Deus, por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede, ó Deus, de estar ministrando a tua palavra mais uma vez nesta noite, Senhor. Venha abençoar, Senhor, meu Deus, cada pessoa aqui que veio, meu Deus, para ouvir a tua palavra, Senhor. Eu peço, Senhor, meu Deus, que o teu Espírito Santo venha trabalhar, Senhor, na nossa mente, Senhor, que possamos absorver, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco aqui nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, irmãos, o Papa Gregório, no ano de 604, ele estabeleceu, ele criou os 7 pecados capitais, que na verdade o monge que idealizou isso, ele fez 8, ele colocou a tristeza como pecado mortal também. Daí o padre falou assim, o Papa falou assim, não, mas eu fico triste direto, então eu vou para o inferno também. Vamos arrancar esse negócio aí que eu não quero para o inferno, não. A tristeza não, tristeza pode ficar triste, que não é pecado. Daí ele pegou e falou assim, quer saber de uma coisa? Eu vou instituir 7 pecados principais, porque esses 7 pecados principais, ele arrasta os outros, e é verdade, irmãos, esses 7 pecados, ele arrasta os outros. Então, se a gente não cometer esses pecados, a gente não vai cometer os outros. Então, esse Papa Gregório, ele instituiu, ele incluiu o orgulho, a gula, a inveja, a luxúria, a ira, a ganância e a preguiça, como os principais pecados que existem na Bíblia. A Viviane me mandou um videozinho falando, um cara falando lá que existe o pecado principal da Bíblia, que o próprio Jesus falou que é o maior pecado. Na verdade, Viviane, eu vou falar para ela, para você todo também, quando Jesus falou assim, que Judas, no caso, né, cometeu o maior pecado em estar entregando ele para a morte, na verdade ele estava usando uma força de expressão, simplesmente como você fala assim, nossa, hoje caiu a maior chuva. Na verdade nem foi a maior chuva nada, né? Choveu simplesmente. Misericórdia, hoje eu estou com a maior fome, eu comeria até um boi. Quem que nunca falou isso? Ninguém vai comer boi coisa nenhuma, você vai comer 300 gramas de carne. Então tem certas coisas, tem pregador que usa um versículo isolado da Bíblia e faz com que aquilo fosse uma doutrina.
mas na verdade todo o texto tem um contexto em cima disso daí. Por isso que é importante a gente estudar a Bíblia, né? Ler a palavra de Deus. Então quando Jesus falou, né, naquele o pastor falou lá que existe o maior pecado, na verdade não existe maior pecado. Pecado para Deus é pecado, irmãos, né? Pecado para Deus é pecado. Até eu vi lá depois os comentários lá, o pessoal descendo o bambu, aí alguém falou assim lá: mas tem pecado que o sangue de Jesus não cobre. E ele estava se referindo ao pecado contra quem? O Espírito Santo. Só isso. Então, se for assim, se for por esta ótica, o maior pecado seria esse: blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Que é o pecado que verdadeiramente não tem perdão. Pecou, já era. Então, se for por essa ótica, se formos analisar a Bíblia com versículos isolados, seria esse o maior pecado, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Que você pode pedir perdão do jeito que for, que blasfemou, já era, é condenação na certa. Mas na Bíblia, né, segundo aqui esse camarada aqui, esse Gregório aqui, ele fala que esses 7 pecados são os principais pecados da Bíblia, né? Mas a gente, como é convertido, conhece a Bíblia, sabe, irmãos, que tanto faz você roubar uma galinha e roubar $1 milhão, $1 milhão, para Deus é a mesma coisa, é pecado do mesmo jeito. Mas roubou só uma galinha, né? Coitado, estava com fome. Mas o coitado roubou só $1 milhão, ele queria comprar uma Ferrari para ele, estava sem carro. Você está entendendo como que é as coisas? Então pecado é pecado, irmãos. Então vamos começar aqui falando a respeito da gula. Que a gula tem um demônio que faz com que a pessoa coma e coma e coma e coma. Quando a gente fala de gula, não estamos se referindo só à comida, tem a bebida. Você sabia que a água em excesso, ela mata? Quem sabia, dá glória a Deus. Quem não sabe, fala misericórdia. A água, irmão, se você beber ela em excesso, o que acontece? Ela vai inchar o seu cérebro. Ela explode a sua cabeça. Então, o brasileiro não tem o hábito de beber água, né? Mas tem um campeonato nos Estados Unidos que foi até proibido, porque as pessoas eram induzidas a ver quem é que bebia mais água. Quem é que bebia mais água? Aí perceberam, irmãos, saiu no século passado, perceberam que as pessoas que geralmente ganhavam o concurso morriam depois. Daí falaram, engraçado, a água, os caras bebem, depois morrem. Depois foram descobrir, irmãos, que a água, ela enche o cérebro da pessoa, explode a cabeça dela. Ai, misericórdia, pastor, então eu não vou beber mais água. Não, continua bebendo uma média de 3 litros de água para você se hidratar. A gula, então eu falei da água, falei da comida, e tem o caso das drogas, que também é considerado como gula. Então tudo aquilo que você faz em exagero, que você usa além do necessário, né, que pode ser comida, que pode ser bebida, você está pecando contra Deus. E a gente acha que esse tipo de coisa não é pecado, mas é. Na Bíblia eu encontrei um monte de versículos da palavra de Deus que fala a respeito da gula, que fala a respeito da glutonaria, que fala a respeito das pessoas comerem demais. O que mais todo mundo conhece é o livro lá de 1 Coríntios, no versículo 11, no capítulo 17, onde Paulo, na ceia do Senhor, ele fala, né, que o pessoal vinha participar da ceia, eles comiam e se embriagavam, quem chegava primeiro comia mais que todo mundo. Eu acredito que eles faziam um jantar igualzinho a gente faz no final do ano, só que toda semana. Aí a pessoa chegava lá, irmão, chegava o rei de comer, a ponto de até desmaiar de tanto comer. Segundo o Flávio José, fala assim que eles comiam tanto, tinha pessoa que desmaiava, irmão, de tanto comer e beber. A gente vê, né, as pessoas desmaiadas na rua por causa de cachaça, por causa de bebida. Isso é pecado contra Deus. Então tem um demônio
chamado Beelzebu, que do latim diabolos, esse demônio é o demônio atribuído que faz com que a pessoa coma demais. Então o nome do demônio, segundo a mitologia grega, da gula, é esse tal de Beelzebu, que a Bíblia fala a respeito dele, né? Então, quando o demônio lá fez lá a rebelião lá no céu, que só teve uma rebelião, né? Daí Deus já expulsou todo mundo. Diz que esse Beelzebu aqui, diz que ele era o chegado, né? Ele era um querubim mais próximo de Lúcifer, que isso fosse um secretário dele, é o mais chegado dele. Então esse demônio, ele faz com que a pessoa coma até morrer. Então quando você estiver comendo e você estiver lá com a barriga cheia, você pensa nesse demônio que está usando você, irmãos. Você já pensa nele. Fala, misericórdia, o Beelzebu me pegou, né? O Beelzebu me pegou. E expulsa ele, irmãos. Por que a Bíblia fala a respeito de comer demais, irmão? Porque o comer demais traz diversas consequências maléficas para o corpo humano. Traz diversos problemas. Por exemplo, obesidade mórbida, diabetes, traz colesterol alto. Eu estava vendo um programa acho que foi na Discovery, que fala a respeito de uma competição lá de gordos, para ver quem é que perde mais peso. Então tinha pressão alta. Então tinha um rapaz lá que perder para ganhar, se não falar o nome desse programa. Tinha um rapaz lá, irmãos, que ele estava com os exames dele todinho alto. Ele tomava insulina para diabetes, ele tinha colesterol alto, ele tinha pressão alta, ele tinha cerca de 160 quilos. Quando ele chegou nos 110 quilos, a diabetes dele totalmente desapareceu. A pressão dele voltou ao normal, que é 13/8, se não fala a memória. Eu sei que era na faixa, estava dentro do especificado. E a pressão dele melhorou, a diabetes dele voltou ao normal, o colesterol dele voltou tudo para o nível. Aí por que ele ficou gordo, irmão? Ele ficou gordo porque o cara comia 2 frangos no almoço, uma garrafa de 2 litros de refrigerante, e ia comer no almoço, depois no café ele comia lá meia dúzia de pão. E os americanos que não comem pão, eles colocam ovo, colocam bacon, colocam maionese, ketchup, e faz um negócio de louco. Aí ele parou de pecar contra Deus, né? Parou de pecar, saiu fora do pecado da gula. O organismo dele agradeceu e voltou a funcionar novamente como deveria funcionar. Por isso que a gula, ela é pecado, porque nós somos o templo, irmão, do Espírito Santo, e nós temos que cuidar bem dele. Então você não pode encontrar tudo que você vê pela frente e enfiar a goela abaixo. Você tem que pensar, poxa vida, eu sou o templo do Espírito Santo, eu tenho que cuidar desse templo, tanto material quanto espiritualmente também falando, irmãos. Se você não consegue cuidar do seu corpo material, você não consegue cuidar do seu corpo espiritual. Você sabe por quê? Porque eu aprendi com esse estudo que quem come demais, ele é fraco espiritualmente. Ele espiritualmente ele é fraco. Ele não consegue jejuar, ele não consegue orar, ele não consegue meditar nas coisas de Deus. É certo que tem exceções, mas em sua maioria, 90% das pessoas, irmãos, que são glutão, eles são fracos espiritualmente falando. Eles não conseguem se concentrar nas coisas de Deus. Por isso que a gula, que é esse desejo incansável de comer, que faz com que as pessoas percam a bênção de Deus.
Paulo falou, marca aí no livro de Filipenses, no capítulo 3, no versículo 19, ele se refere ao Deus, que o Deus de muitas pessoas é o ventre. Então, a igreja, ela tem que ser orientada, irmãos, para esses pequenos pecadinhos que a gente pode se dizer, né? Não tomar conta da nossa vida para a gente não perder a salvação. Paulo, ele fala em Filipenses 3,19, em Provérbios 23, no versículo 2, do 20 ao 21, fala a respeito disso. Em Deuteronômio, no capítulo 21, no versículo 20, fala a respeito da glutonaria. 2 Pedro, capítulo 1, no versículo 1 ao 7, fala a respeito disso. No livro de 2 Timóteo 3, capítulo 1 ao 9, fala a respeito disso. E o 1 Coríntios 11, 17, que eu já havia citado logo no começo, para você ler lá na sua casa, irmão, para você não cair nesse pecado. Você parece que não, mas Deus está orientando você, irmãos, a se livrar disso. Então o demônio da gula, marca aí, é o Belzebu, que todo mundo já conhece, né? A gente vive lendo isso dentro da Bíblia, não precisa estar falando, mas você sabe que para cada pecado existe um demônio. Segundo, avareza. A avareza, irmãos, é o apego excessivo e descontrolado pelos bens materiais e pelo dinheiro, priorizando-o e deixando Deus em segundo plano. A avareza é oposto à generosidade. Uma pessoa avarenta tem medo de perder algo que possui e dificuldades de abrir mão do que tem, mesmo que receba algo em troca. Acha que perder algo pode ser um desastre. Tem cuidado com seus pertences como uma pessoa egoísta. A avareza também é tomada como uma desordenada cobiça de quaisquer bem, e nesse sentido é um pecado muito perigoso. Isso aqui é meu, eu não dou ele para ninguém. Isso aqui é meu, eu não reparto com ninguém. A pessoa está jogando o negócio fora, mas a avareza não deixa com que a pessoa seja uma pessoa que possa ajudar uma outra pessoa. A gente vê isso bem claro no Novo Testamento, em Lucas, no capítulo 12, no versículo 13 e 34, onde Jesus fala a respeito do jovem rico. Ah, mas eu conheço todas as leis, conheço tudo. Aí Jesus falou para ele assim, então larga todos os seus bens aí e segue. O que ele falou? Dos meus bens eu não largo. Se eu for para a igreja para ser dizimista, então eu não vou. Se eu for para a igreja para ser ofertante, então eu não vou. Muitas pessoas, por avareza, irmãos, eles têm esse tipo de pensamento. Eles têm esse tipo de pensamento. O que é meu, o que é seu, e eu não reparto o meu com ninguém. E existe um demônio da avareza, que o nome dele é Mamon. Muitas pessoas falam que Mamon é um Deus, né? Porque Jesus falou assim, ou você ama Deus ou você ama Mamon. Mamon, na verdade, era uma expressão que dizia amor ao dinheiro, né? Aí a gente foi falando que era um Deus, e hoje em dia virou um Deus, mas na verdade esse Deus não existe. É simplesmente uma expressão que diz que quem ama o dinheiro, ele tem esse amor excessivo pelo dinheiro. Irmãos, o dinheiro, ele é importante para a nossa vida. Ele é muito importante para a nossa vida. Nós não fazemos absolutamente nada sem dinheiro. Dinheiro não é pecado. Quanto mais você ter dinheiro, mais é bênção de Deus para a sua vida. Mas só tem uma coisa, você não pode ter o seu coração no dinheiro. Você está vendo que uma pessoa está necessitada, você tem o dinheiro, mas você não abre mão, porque o dinheiro é seu.
Não, o problema é dele, não tem nada a ver com isso, o dinheiro é meu, é para eu gastar, é para o meu uso, aquela pessoa que se vira. E tem um monte de gente, irmãos, que tem esse espírito de avareza, que essa pessoa, tem uma parte em Provérbios que eu esqueci de anotar ali, que fala o seguinte, que o avarento, ele acumula riquezas para si, mas ele mesmo não usufrui disso. Ele morre na sua avareza, aí vem o Ricardão ou a Ricardona e toma posse daquilo que ele tem e gasta tudo. Toma posse. Isso aí a gente vê aos montes no nosso dia a dia, né? Tem pessoas que deixam de usar uma boa roupa, deixa de ter um bom carro porque ele é avarento. Ah não, se eu comprar um carro novo, eu vou ter que pagar o IPVA. E o seguro do carro? Tem que pagar o seguro mais caro, sendo que ele tem condições de fazer tudo isso, irmãos. Por que eu vou comprar uma camisa de R$100, se eu posso comprar de 50, que faz o mesmo efeito? Só que o caimento é diferente também. Então o avarento, ele passa tudo isso na mente dele. Uma coisa é você ser econômico, né? Eu gosto de comprar muitas coisas na promoção, porque hoje em dia as coisas é feio, não porque eu sou avarento, mas se eu vou no supermercado, se eu ver uma coisa em promoção, eu compro 2, 3 unidades e levo para casa, porque eu sei que vai usar aquilo lá no decorrer da semana, então é uma certa economia. Mas tem pessoas, irmãos, que são tão avarentas, que ela prefere comer pão duro do que comprar um pão fresco na padaria. Isso daí, irmãos, não é de Deus. Deus, ele fez com que a gente vivesse, a vontade de Deus para a igreja é que a gente usufrua o melhor dessa terra, que você coma o melhor dessa terra. Se você tem o dinheiro, irmãos, para você comprar uma coisa boa, não compre de segunda, irmão, né? Se você gosta, por exemplo, se você tem dinheiro para comprar um contrafilé, você não compra o A100. Se você tem dinheiro para comprar uma picanha, não compra o contrafilé. Não, eu posso comprar. Ah, não vou comprar, porque eu tenho que guardar o dinheiro. Irmãos, dinheiro você só se guarda se for para o investimento, para o seu futuro. Agora, se você é salariado, se você tem o dinheiro contado, e você sabe administrar bem o seu dinheiro, use o seu dinheiro para o melhor para a sua vida, irmãos. Você vai comprar um sapato, irmão, não compre esse sapato pirata, tênis pirata, que eles vendem por aí. Um tênis da Nike por R$50, não existe isso em lugar nenhum do mundo. Aí você compra na avareza, porque está barato, aí o que acontece? Começa a te dar dor no joelho, começa a te dar dores na coluna, quando você vai ver, o barato saiu caro por causa da avareza. Então esse demônio, Mamon, que ele era um nome, que hoje a gente usa, né, um nome como se fosse uma divindade, que ela é uma expressão aramaica que significa o seguinte, que significa dinheiro, significa riqueza, e significa que as pessoas que amam Mamon, né, que é uma expressão do dinheiro em aramaico, ele não ama a Deus. O próprio Jesus falou, ou você ama a Deus, ou você ama o dinheiro, que ele usou o nome de Mamon, que a gente usa a expressão, que é o Deus do dinheiro. Então, não ame, irmãos, aquilo que te afasta de Deus. Não ame aquilo que te afasta de Deus. Se o dinheiro que você tem está te afastando de Deus, está fazendo com que você talvez até perca a sua salvação, é preferível que você não o tenha, irmão. O próprio Jesus falou que é preferível você entrar com o olho, sem os olhos no céu, que entrar com o olho, e ficar com o olho pecando, olhando coisas que não deve olhar. Então, a palavra de Deus, ela é um guia para a gente viver bem nessa terra. Se pelo menos nós que estamos aqui quarta-feira, irmãos, colocarmos a palavra de Deus em prática, uma coisa é certa, a salvação está garantida para a nossa vida e vamos viver melhor aqui nessa terra. Então o terceiro, que é a luxúria,
que muitas pessoas confundem muito a luxúria, irmão. Luxúria não é... Luxúria é um termo bem genérico, que quando a gente fala em luxúria, a primeira coisa que a pessoa pensa é no quê? É viver no luxo. Na verdade, se eu tivesse dinheiro, com certeza eu ia viver no luxo e não ia pecar contra Deus. Eu ia ter um carro de melhor qualidade, eu ia ter uma roupa de melhor qualidade, a gente ia ter um microfone de melhor qualidade, tínhamos uma igreja maior de melhor qualidade. Isso não é luxúria. Luxúria, na verdade, ela é bem, uma palavra assim bem abrangente, que ela pode simbolizar um tipo de dança. Quando você fica com vontade de dançar, isso aí é luxúria, né? Até eu falei com minha esposa, vamos dançar um hinozinho aqui, né? O que eu estava estudando isso aí, eu falei, nossa, mas luxúria, né? Ela é bem uma palavra bem abrangente, mas a principal da luxúria, que acontecia no tempo de Jesus, que era, o povo romano, eles praticavam muito a luxúria, que era festa sensual, envolvendo bebidas, envolvendo sexo e envolvendo dança. Isso daí, a gente vai ver um filme assim, que fala da época, sempre parece aquelas moças dançando lá, né? Aquilo lá é luxúria, só para você ter uma ideia, aquilo lá é luxúria. Então, o que leva você... E o demônio da luxúria, o nome dele é Asmodeu. Asmodeu da mitologia judaica, é uma expressão em hebraica. Ele é considerado, se Asmodeu, ele é considerado um dos 5 príncipes do inferno. Ele é dos principais demônios, ele é o 5º abaixo de Lúcifer. E esse demônio da luxúria, segundo a mitologia grega, é o demônio principal que traz contenda no casal. É o demônio principal. Então, quando você estiver brigando com seu cônjuge lá, saiba que é esse demônio que está atuando na vida de vocês, para vocês se desentenderem. Então você já sabe, expulsa ele em nome de Jesus. Expulsa em nome de Jesus, irmão. Então o Asmodeu, a luxúria. Então esse Asmodeu aí, ele é o demônio que rege a sensualidade na vida das pessoas. Que quando fala em sensualidade, as pessoas já imaginam já a mulher. Mas não é, tem homem também que se veste sensual, né? Como que é a expressão que o Fábio usa mesmo? Esses baitolas que andam por aí, eles se vestem sensual, né? Que não pode usar outra expressão, a gente inventa um aqui, né? Então esses baitolas que andam por aí, eles usam umas roupas sensual, né? Quando fala em sensualidade, na hora a gente já vem na mente a mulher, mas não é só a mulher, irmão. Tem um homem também que vive nessa situação, né? Que usa roupas que faz com que a pessoa que olha para aquela pessoa comete pecado. Então tem que tomar cuidado, irmão. Então a luxúria, ele pode ser como uma pessoa materialista, é luxúria também. Pessoa que só pensa em coisa material. Por isso que eu falei que é uma palavra bem abrangente. A pessoa materialista, ela cai, além do pecado da avareza, ele cai no pecado da luxúria também. Então, o que acontece? A pessoa materialista, ela se deixa dominar pela matéria. Esse carro é meu, ninguém coloca a mão. Esse aqui é meu, ninguém põe a mão. E não sei o que, tudo é meu, tudo é meu, tudo é meu, tudo é meu. Pecado de luxúria, irmãos. Outra variedade da luxúria é você sentir prazer na dor do outro. Bem feito. Quem nunca falou bem feito aí, irmãos? Bem feito. Né? Quem me viu na prova vai me ver na bênção e vai bem feito, para que você está aí embaixo, eu estou aqui em cima. Tem hino que você não pode cantar, irmão.
Então essa palavra luxúria, ela é bem abrangente. Agora sim, eu estou contente porque aquela pessoa lá levou a paga. Ela tem um sentimento de vingança, mas ela não se vinga e espera que outra pessoa vingue por ela. Irmãos, quem nunca teve esse sentimento aqui, irmãos? E a gente estava pecando e não estava sabendo. Vê alguém se esborrachar na rua para você ver. A alegria que traz para as pessoas que vê, irmãos. Olha a alegria que traz, irmãos. Uma pessoa que cai e se arrebenta todo no chão. Na hora, isso aí é do ser humano, viu, irmãos? Na hora traz alegria para a pessoa. Isso aí é o espírito de luxúria, que é esse tal de Asmodeu aí. Então, esse demônio, irmãos, Asmodeu, ele é muito usado na seita satânica. Ele é uma derivação de Baal, e ele é uma variação de Astarote e do Leviatã, que também tem na Bíblia. Então, a gente pode observar que não é demônio desconhecido nosso, é demônio que a gente conhece. Então eles usam esse Asmodeu aqui na seita satânica. Para que eles usam isso aqui? Justamente para formar orgia, para formar o tal da luxúria. Então quando você vê essa palavra luxúria, não é porque a pessoa está no luxo, está não sei o que, é esse tipo de coisa que eu falei para você, irmão. Então expulsa esse demônio, que é o demônio, irmãos, que que causa o pecado da impureza. Então em 1 Coríntios, anota aí, 12, 27, fala assim: ora, se nós somos corpos de Cristo e cada um de sua parte e um dos seus membros, então não podemos pecar contra o nosso corpo, irmão. Principalmente no que diz respeito, Paulo está se referindo aqui à vestimenta. Então, em Romanos, no capítulo 12, versículo 5, fala a respeito da gente restaurar a nossa vida, né, para a gente salvar o nosso corpo, porque nós somos corpos de Cristo. E em Efésios, no capítulo 1, no versículo 10, fala a respeito disso também. Então, preste muito bem atenção, irmãos, que são coisas que a gente pratica no nosso dia a dia. Por isso que muitas vezes deixamos de ser abençoados por Deus, igreja. Por falta de conhecer a palavra. Por isso que deixamos de receber bênção de Deus, por falta de conhecimento da palavra de Deus. Então vamos agora para o quarto, que é a ira. Tem um demônio da ira aqui também, vamos ver qual que é. O demônio da ira, o nome dele é Azazel. É um demônio de origem hebraica, né, que a Bíblia fala a respeito dele, mas usa uma outra expressão, né, que é o tal do bode expiatório. Quem já ouviu falar de bode expiatório aí? Então, esse demônio, ele é o Azazel, que ele causa ira, é intenso, descontrolado, que traz sentimento de raiva. Esse demônio, ele traz sentimento de raiva, traz sentimento de ódio e traz sentimento de rancor, irmãos. O que mais as pessoas têm é esse demônio do rancor. O demônio que usa você chama-se Azazel. Expulsa ele, irmão, em nome de Jesus. Expulsa, irmão. Aí o que acontece, irmão? Você deixa de ser abençoado por Deus por gerar esse tipo de pensamento de rancor. O rancor, ele traz um sentimento de vingança. Mesmo que você não se vingue,
ele traz esse sentimento dentro de você. Tipo, fulano me paga. Então a gente vê que um está associado no outro. Que a ira, que esse demônio da ira, ele está ligado também com a luxúria, irmãos. Uma das variações da luxúria. Então esse demônio da ira aqui, ele faz com que você tenha um ódio de determinada pessoa dentro da sua mente, ele cria uma situação na sua cabeça, às vezes a outra pessoa nem está sabendo que você tem esse determinado pensamento, e trata você normalmente, e você está dentro do seu mundo, criando uma expectativa violenta que na verdade não existe, e é esse demônio Azazel aqui, de origem hebraica, que está lutando na sua mente. O livro de Lucas, no capítulo 6, 34, fala a respeito disso. Em Provérbios 19, 11, também fala a respeito disso. Provérbios 16 e 32 fala a respeito disso. E Efésios 4, 26 e 27 fala a respeito disso. 1 Pedro 3 e 4, Romanos 12, 20, fala a respeito da ira, irmãos, que é o intenso e descontrolado sentimento de raiva. A Bíblia fala assim, 12, 20, Romanos 12, 20, irais, mas não pequei. Que a sua ira não vá deitar com você na sua cama. Ou seja, brigou com a esposa, peça perdão antes de ir dormir, irmão. Porque se der um piripaco e você morrer, já era, perde a salvação. Não deixe que o sol brilhe sobre a sua ira. Ou seja, não acorde, irmão, com ira de ninguém. Irmãos, a palavra de Deus é séria, irmãos. Por isso que a Bíblia fala, muitos chamados e poucos escolhidos. Aí você vê o sentido da palavra de Deus, o porquê que foi falado isso, irmão. O porquê que a salvação não é de todos. Jesus morreu por todo mundo, irmãos. Mas a salvação não é para todo mundo, irmãos. Tem que estar dentro dos princípios da palavra de Deus. E a ira, irmãos, quem não se irou essa semana aí? Irmão, todo mundo ira, irmãos. Sabendo disso, a Bíblia fala, irais, mas não pequeis. Não vá dormir com a sua ira, irmão. Se conserte antes de dormir, porque se você morrer na sua ira, você não tem salvação. Você perde a salvação. Você não pode acordar no outro dia com sentimento de ira. Ah, eu não peguei ontem, mas hoje eu pego. Então, irmãos, o diabo, ele é o agente causador da ira dentro de nós. E o nome desse diabo é o Azazel. Aí você fala, Azazel, vá para o Beleléu, expulsa ele em nome de Jesus, irmão. Porque hoje, talvez até hoje você possa se irar, irmão. Não dê lugar à sua ira, irmãos. A pessoa pode ter cometido o que for para você. Você tem que fazer o quê? Você que tem que perdoar, irmão. Você que tem que perdoar. Não perdoa, não perdoa, não perdoa, morre. Pronto, já era. Não perdoa, não perdoa, não perdoa, morre, já era. Irmãos, viva bem com você mesmo, irmão. Coloque a cabeça no travesseiro e durma tranquilo, não tenha insônia, pensando em, maquinando coisas que não provêm de Deus para a sua vida. Viva melhor, irmão. Viva melhor. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida, que a gente possa viver melhor, irmãos.
Aí o outro aqui, que é a inveja. Tem inveja. Esse demônio da inveja, segundo a mitologia hebraica, é o tal do Leviatã, que é o tal do demônio das águas. Até no estudo que eu estudei lá, fala assim, que o brasileiro é um dos povos mais invejosos do mundo. O brasileiro é o povo mais invejoso do mundo, irmãos. E faz sentido. Isso aí é pesquisa, viu, irmão? Se você for ver, irmãos, os maiores volumes de água doce está aqui no nosso continente. E o maior mar também está aqui no nosso continente. Então tem lugar para o Leviatã andar à vontade por aí. Segundo pesquisa, o pessoal fala que o sei quem lá é o mais feliz do mundo, é o que dá mais sorriso. Os russos não dão bom dia para ninguém. Vocês entender, o brasileiro o brasileiro e o indiano é o que mais dá bom dia, boa tarde e boa noite. Nós bate pau a pau com o indiano. O russo, por exemplo, não faz isso, é afronta, falar bom dia para eles, capaz de mandar um míssil em você. O russo, eles não falam bom dia. Tanto é que os repórteres que vão cobrir a Copa do Mundo, eles estão sendo treinados a não falar bom dia para ninguém. Olha só que interessante. Não pode dar bom dia, o russo não aceita esse tipo de coisa. Nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Nós no WhatsApp arrebenta, bom dia, boa tarde, boa noite. O indiano bate de pau a pau com a gente, o russo não faz isso. Então as pessoas que vão lá para a Olimpíada na Copa do Mundo, né, que vai ter lá, os repórteres, estão sendo treinados para não dar bom dia para ninguém. Que engraçado, irmão, eu vi isso hoje. Então esse demônio da inveja, o invejoso, ele quer tudo que o outro tem, irmãos. Tudo. Ah, mas Deus deu uma benção para ele, por que é que não deu para mim? O invejoso, ele sempre vai achar melhor do que você não merece e que ele merece. Se você tem esse sentimento, irmão, expulsa o Leviatã da sua vida em nome do Senhor Jesus. Sai em nome de Jesus. No livro de Isaías, no capítulo 27, fala a respeito do Leviatã. Jó também fala a respeito do Leviatã. E mais especificamente a respeito da inveja, irmãos. O invejoso, irmãos, ele tem aquele desejo exagerado de possuir aquilo que não é dele. Ele olha com aquele olhar de inveja. Tudo a pessoa tem inveja, irmão. Às vezes você fala assim, mas eu não tenho nada, e as pessoas têm inveja de mim. Irmão, só o fato de você ter um sorriso já é motivo da pessoa ter inveja de você. Sabia? Só o fato de você ser feliz já é motivo das pessoas sentirem inveja de você. Você não precisa nem ter dinheiro, você pode estar desempregado, irmãos. As pessoas têm inveja de você. É só esboçar um sorriso, porque o invejoso, ele não tem essa capacidade, irmão. Ele vive numa amargura tão terrível, ele vive numa amargura tão violenta, que ele se esquece que está vivendo nesse mundo. E esse demônio aqui, esse tal do Leviatã aqui, né, segundo a mitologia hebraica, é o demônio das águas. Um dos maiores demônios que causa inveja na população da terra inteira, irmão. Olha o trabalho que esse camarada tem, viu? Então, se você tem esse sentimento de inveja dentro de você, de uma outra pessoa, principalmente dentro da família, irmãos, é o local que mais o demônio trabalha, é o demônio da inveja. Você não pode comprar uma roupa nova, você não pode pintar um cabelo novo ou cortar, você não pode fazer um churrasco, você não pode fazer nada que alguém vá te invejar. E a inveja, ela corrói os ossos.
Então, toda vez que você for orar, irmão, você não pode se esquecer de repreender o demônio da inveja, porque alguém está te invejando. Alguém está te invejando. Você pode repreender, irmãos. Toda vez que você for orar, irmão, não se esqueça, repreenda o demônio da inveja, porque alguém na sua casa está te invejando, alguém na igreja está te invejando, alguém lá no seu trabalho está te invejando, alguém na sua rua está te invejando, em algum lugar tem alguém te invejando, irmãos. E você tem que expulsar esse demônio da inveja, irmãos. É o demônio da cobiça, né? Ah, eu quero. E tem vários, milhares de exemplos de invejosos, de inveja por aí. Esses pecados aqui, daria para falar 1 hora de cada um, daria para fazer 7 cultos falando a respeito de cada um. Mas como nós somos de Deus, já somos leitores da palavra de Deus, essa resenha aqui já é suficiente para a gente se livrar de tudo isso e ter uma vida melhor, irmãos. Não tem esse sentimento de inveja de ninguém, é coisa natural do ser humano ter inveja, viu, irmãos? Tem um monte de exemplos na Bíblia, se eu for citar, nós não vamos terminar aqui antes das 10, mas tem um monte de exemplos na Bíblia que fala a respeito da inveja. Tem milhão, caso todo mundo sabe. Então, mas eu tenho os versículos aqui para você ler na sua casa, que é o 1 Coríntios 3:3, que é o Gálatas 5:26, que é o Tiago 3:15. Posteriormente eu vou estar pregando esses assuntos específicos aqui, para a gente se aprofundar mais na palavra de Deus. Aí vem um outro demônio, irmãos, que é o demônio da preguiça. O demônio da preguiça, você sabia que tem um demônio da preguiça, que ele era venerado pelos moabitas, no monte Fegor. O demônio da preguiça, o nome dele é Belfegor. Belfegor é um deus do fogo que era adorado, uma divindade que era adorada pelos moabitas. O pessoal ia num monte, eles não tinham preguiça para subir no monte, para adorar o deus da preguiça. Belfegor, demônio da preguiça. A divindade moabita venerada no monte Fegor, por isso que ficou Belfegor. Os feiticeiros, irmãos, na Idade Média, eles faziam uma festa especial para esse demônio. Os feiticeiros faziam. Para quê? Para colocar preguiça no povo. Eu acho que fizeram. Eu acho que fizeram uma oferenda para o Brasil. Porque dizem, irmão, que o brasileiro é um dos povos mais preguiçosos. Na verdade não é, o brasileiro é muito trabalhador, né, irmão? Tem uns ou outros que é preguiçoso. Mas se dizem que o brasileiro que é muito preguiçoso, o baiano principalmente. Quem é baiano aí? O pessoal fala que o baiano é preguiçoso, não é verdade, né, irmão? Irmã é trabalhador. Pessoal, você vê muita piadinha do baiano, né? Baiano preguiçoso, mas na verdade não é. A gente é bastante batalhador e trabalhador em nome do Senhor Jesus. Mas o preguiçoso, irmão, o preguiçoso, a Bíblia fala assim, ó, em Provérbios 6:6, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Na Bíblia, irmão, tem um monte de versículos que ataca a nossa preguiça, irmão. Porque tem hora que você está com preguiça, não está? Tá, irmão. Puxa, eu estou com uma preguiça hoje, não quero fazer nada. É esse demônio aí, irmão. Ou o Belfegor que está soprando na sua mente.
Porque o preguiçoso, irmãos, ele não consegue produzir nada. Vá trabalhar com preguiça para você ver. Você não consegue produzir nada. O preguiçoso não consegue vir à igreja. O preguiçoso não consegue orar. O preguiçoso não consegue ler a Bíblia. Então o demônio da preguiça, ele ataca em todas as áreas da nossa vida, tanto material quanto espiritual. Se você está com o demônio da preguiça, expulsa em nome de Jesus, irmão. Sai em nome de Jesus. O pessoal começa a orar 5 minutos e já para. Por que você parou? Hoje estou com preguiça de orar. É o diabo atuando, fazendo a função dele, para que você não venha orar. Por que é que você nunca leu a Bíblia toda até hoje? Por causa do demônio. Qual o nome dele? Belfegor. Ele te dá preguiça. Quando você olha a Bíblia dessa grossurona, você já sente preguiça de ler. Tá vendo, irmãos? Então o demônio da preguiça é o demônio que traz moleza, que traz lentidão, que torna o ser humano incapaz de produzir qualquer coisa. Mas o emprego é bom? Mas tem que levantar cedo. Irmão, é difícil o emprego, você não tem que levantar cedo, irmão. Você tem que acordar cedo. Mas aquele curso lá é uma maravilha, mas é de manhã. De manhã eu tenho preguiça. Se fosse para trabalhar de tarde, eu ia. Mas acordar 6 horas da manhã para ir trabalhar, não é comigo, eu tenho preguiça. Irmão, não tenha preguiça, irmãos, é pecado contra Deus. Você está fazendo a vontade desse demônio aqui, que é um demônio que faz com que você não produza nada. Fica uma semana na sua casa com preguiça para você ver o lixo que não vira lá. Ainda mais se tiver 3 homo sapiens dentro de casa. Minha esposa que fala, esses homo sapiens só suja a casa. Fica com preguiça para você ver lá no seu trabalho, irmão. O seu chefe manda você embora. Fica com preguiça lá na sua escola, no estudo que você faz. Você não vai tirar nota boa. Então a preguiça, irmão, para quem quer ser vencedor em qualquer área da vida, ele não pode fazer parte da sua vida. Imagina se eu ficasse com preguiça de vir pregar hoje. Hoje eu não vou na igreja porque eu estou morrendo de preguiça. Misericórdia. Irmão, não tem esse tipo de pensamento, irmão. Isso aí é um pensamento que você está agradando o diabo. A pessoa preguiçosa, irmãos, ela tem aversão ao trabalho. Ela não gosta. Qualquer tipo de trabalho ela tem aversão. Ela não quer produzir nada. É só me dá. A gente cai lá em Provérbios de novo, que a sanguessuga tem 2 filhas, dá e dá, que posteriormente eu vou pregar sobre a Dadá também. Demônio preguiçoso, irmão. Não sinta preguiça. O que você pode sentir é cansaço, é diferente de preguiça. É cansaço. Preguiça é um demônio. Expulsa ele em nome do Senhor Jesus. Sai em nome de Jesus, irmão. Preguiça da moleza. Vamos para o último, que é o orgulho. O orgulho, todo mundo já sabe o nome desse demônio, né? É o demônio chamado Lúcifer. Então, o Lúcifer, por que ele foi expulso do céu? Por causa do orgulho. Exatamente sobre isso. Ele se rebelou. Aqui na igreja as pessoas se rebelam quantas vezes quiser, que ninguém vai expulsar ele da igreja. Mas no céu o diabo rebelou uma única vez. Fora.
Então, se você é uma pessoa orgulhosa, você é adepto do anjo caído chamado Lúcifer, um dos querubins de Deus. O orgulho, ele cai também na área da vaidade. Eu sei, eu posso, eu faço. Essa palavra você não pode ter na sua vida, irmão. Eu sei, eu faço, eu posso. Ninguém é melhor do que eu. Demônio do orgulho, irmão. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Não existe. Eu prego melhor que não sei o que, eu sou o melhor não sei do que, eu sou melhor aqui, melhor ali. Demônio do orgulho. Ele atrai para você a arrogância e a soberba. Eu sou o homem de Deus. Você também é, irmão? Ou só eu que sou homem de Deus? É necessário eu vir aqui e falar que eu sou homem de Deus, por isso que eu vou pregar, eu vou orar para você e Deus vai abençoar? Não, você ora e Deus abençoa também. Todos nós que aqui estamos somos homens de Deus. Agora eu tenho que falar para você que eu sou mais homem de Deus que você? Demônio do orgulho, irmão. Demônio do orgulho. É um demônio, irmãos, que traz a arrogância, a soberba, a vaidade, e ele vive numa falsa ilusão de que ele é melhor que todo mundo. O orgulhoso, irmãos, ele vive numa falsa ilusão que não tem ninguém melhor do que ele, até que a morte vem e abate ele. Pronto, acabou o orgulho dele. Ah, não tem? Esse sentimento de orgulho, irmãos, é um sentimento que toma conta de muita gente, irmão. Você não precisa de muita coisa para ser orgulhoso, irmão. Você só precisa ser orgulhoso. Às vezes a pessoa não tem nada, mas ela tem um orgulho tão grande das coisas do que tem, e quer sobressair sobre a pessoa. Então esse demônio que faz com que a pessoa seja enganada, faz com que ela viva na vaidade, faz com que ela tenha esse pensamento, não tem melhor do que eu. Irmão, se você tem esse pensamento que não tem melhor do que você, pode esperar que amanhã você vai ver alguém melhor que você, viu? E na hora que aparecer, você vai ficar frustrado, você vai ficar melancólico, você vai ficar depressivo, você vai se matar. O orgulhoso, irmãos, ele não aceita que você saiba mais do que ele, que você seja melhor do que ele. E a Bíblia ensina isso? Ou ensina o contrário? O que a Bíblia ensina? A humildade, irmão. Que você tem que se sentir inferior ao seu irmão. Eu não sou melhor do que ninguém aqui. Qualquer pessoa aqui é apto de pregar o que eu estou pregando. Por que eu estou pregando? Eu estudei, por isso que eu estou pregando. Se o seu irmão Luiz estudar, o irmão Robson estudar esse assunto que eu estudei aqui, podem pregar também. Então, só porque eu estou pregando isso, eu sou melhor do que alguém aqui? De jeito nenhum, irmão. Nós somos todos iguais. O que você pode ter é alguma habilidade que eu não tenho. Porque o Márcio tem a habilidade de subir na corda lá, eu não tenho essa habilidade. O Rafael tem a habilidade de falar em público lá e falar da Rinodê. O irmão Luiz tem a habilidade de trabalhar lá com o torno dele lá, né? O Zé tem a habilidade de trabalhar com mel. O irmão lá tem a habilidade de trabalhar com máquina. A Tati Viviane trabalhar com carne. Cada um tem uma habilidade aqui. Mas isso não quer dizer que um é melhor do que o outro, irmão. Isso aí é demônio do orgulho. Não é porque o Roberto socorre mais gente lá no... Como é que chama o negócio lá? No SAMU. Que não tem um socorrista melhor do que ele. Não, irmão, ele tem a habilidade de socorrer. Então nós podemos ter habilidades diferentes do outro aqui.
Aqui a única pessoa que tem habilidade para ensinar espanhol aqui é a minha esposa. Agora, por causa disso, ela é melhor que todos nós? De jeito nenhum, você fala melhor português que ela. Habilidades. Agora falar que não, eu sou melhor, ninguém faz melhor do que eu, por isso eu sou desse jeito. Isso aí é orgulho, irmão, isso aí é pecado. Deus não se agrada. Filipenses no capítulo 2, versículo 3, fala a respeito disso. Eu sou mais bonito que você, meu cabelo é melhor, minha careca é melhor que todo mundo. Ninguém fala assim, eu sou mais gordo que todo mundo aqui, olha só a minha gordura. Olha o bullying. Sou mais feio, ninguém fala assim, eu sou mais feio da igreja. Eu chego, a feiura vem junto. Não fala, irmão, o orgulhoso ele não tem esse tipo de coisa. Mas a Bíblia condena você. Isaías 23, 9. Marca aí, irmão, estuda na sua casa, irmão. Deus tem vida melhor para nós. Porque o orgulhoso ele não dura muito tempo não, Deus abate ele. Colossenses 2:18. Eu coloquei 4 versículos de cada um para não sobrecarregar muito. Então Filipenses 2:3, Isaías 23:9, Colossenses 2:18 e Provérbios 29:23. O orgulhoso, irmãos, em Provérbio diz o seguinte, que o orgulhoso, ele não vive muito, ele tem vida curta. Então quer viver que nem meu pai, deixa de ser orgulhoso. Isso aqui são conceitos da Bíblia, para a gente viver melhor nessa terra. Porque o orgulhoso, ele é o adepto de Lúcifer. Se você é adepto de Lúcifer, você vai para onde, irmãos? Vai para o colo do Lúcifer. Nós queremos ir para o colo de Abraão. Não é isso? Ir para o seio de Abraão? Ou quer ir para o seio do Lúcifer? Então Lúcifer, irmãos, ele é o demônio do orgulho. Todas as vezes que você se sentir melhor que o outro, expulsa em nome de Jesus. Sai, demônio do orgulho. Expulsa, irmão. Expulsa, porque isso aí é um demônio que faz com que você tenha esse tipo de sentimento. E o orgulhoso, irmãos, ele vive constantemente enganado. O demônio do engano, irmão, ele vive constantemente enganado. Ele acha na mente dele que ele é o tal e não tem ninguém. Não tem ninguém. Não, irmão, expulsa esse demônio, esse sentimento que o diabo, irmãos, ele trabalha de todas as formas, procurando um meio para que possa nos tragar. E essas formas foi as formas que eu apresentei para os irmãos aqui. Tem muitas outras formas que posteriormente viremos trazer em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Irmãos, que o Espírito de Deus continue falando no seu coração, irmãos. Que Deus faça você mudar de mente, faça você mudar o seu coração, que você possa querer ter uma vida melhor. Que não sejamos melhor do que ninguém, que possamos acreditar que um precisa do outro para ir para o céu, amém?